Doutora, eu sou advogada, mas também sou diretora de uma IPSS, da Ajuda de Mãe. E a Ajuda de Mãe zela por estas mães fragilizadas, têm os seus bebés ou estão grávidas, e são a maior parte delas, eu tenho casos, 200 mães mês, vítimas de violência. A nossa instituição é muito polivalente, nós damos-lhes casas, temos 3 residências, mas essencialmente damos-lhes formação. Portanto, damos-lhes estudos, damos-lhes cursos técnicos, procuramos emprego com elas e situações de vida e não consigo que nenhuma faça caso ou queixa de qualquer agressão de que é vítima. Assim como as crianças, o sonho das crianças é terem o pai e a mãe juntos, o sonho destas raparigas é serem cinderelas com aquele pai das suas crianças ou com aquele homem que está com elas. Não consigo romper este círculo. Tento dar-lhes carinho para que a criança saiba que o círculo pode ser rompido, mas só vai ser rompido com a criança, não com elas. Há mais alguma coisa que uma pessoa possa fazer? A questão que coloca é interessante e penso que leva a refletir, digamos, a nossa própria intervenção. Nós olhamos muito para o todo, quer dizer, olhamos para a pessoa em sofrimento e o sistema que forma a pessoa. Nós, uma das coisas que utilizamos para ler o problema, um dos instrumentos que utilizamos é o mapa de rede. Quer isto dizer? Quem é a família nuclear, quem é a família alargada, quem são os amigos, quem são as instituições que apoiam, quem são os técnicos destas instituições que têm relações próximas, e estamos a falar do que são muito próximos ou que estão mais afastados, quem são os colegas de trabalho, quem são os colegas de estudo, e procuramos perceber como é que todas estas relações se cruzam. E, digamos, o que fazemos é repor o sintoma no coletivo. Quer dizer, mais que olhar para a questão da violência, para a pessoa com o problema da violência e com todas as necessidades que tem do ponto de vista individual, a pergunta é quem é ela individualmente no coletivo de onde vem. E procuramos trabalhar a este nível, no individual, digamos, e no exo. Portanto, o macro tem a ver com... E, digamos, a nossa intervenção, muitas das vezes, começa por... Pronto, a pessoa chega, conta-nos os seus problemas, as suas coisas, e a pergunta é quem é que da sua família, se for o caso da família alargada, gostaria de trazer? Quem é que dos seus amigos gostaria de trazer? Vamos tentar perceber, digamos, quem é que do ponto de vista dos serviços, daí pontuarmos então a questão dos cuidados primários, quem é que dos serviços tem boas relações, quem é que está a apoiar? E, digamos, isto vai evoluindo no sentido, por um lado, de darmos o poder, digamos, digamos, a ela e às pessoas de onde ela vem, de encontrarem uma solução para o problema. Nós somos só modeladores dessas necessidades. E, de alguma forma, isto vai, digamos, um pouco também ao encontro das raízes e no meio do histórico de onde esta pessoa vem. E, no geral, as coisas correm. É óbvio que temos pessoas que estão sozinhas, não é? Que não têm ninguém. E uma das coisas que nós defendemos é que, em relação às questões da violência e de uma intervenção num modelo como o nosso, nós trabalhamos com os da nossa terra, com os da nossa região, para podermos desenvolver um modelo destes. Tenho, por vezes, alguma dificuldade de ver pessoas que vão de um sítio para outro e depois têm que recomeçar tudo. Porque recomeçar tudo implica recomeçar só com a rede de serviços. Mas a rede de serviços faz uma coisa que é, de alguma forma, assistimos à deshistorização das pessoas. Não é? O ser humano o que mais quer é ter uma história. E, de alguma forma... é um pouco este tipo de movimento que fazemos, é repor o sintoma no coletivo, preservando um pouco a história, esta continuidade histórica e ver como é que esse coletivo encontra alguma solução. Se noutro tipo de contexto, discutindo a partir dos seus casos e apresentando os seus casos, podemos eventualmente discutir caso a caso e convidar algumas pessoas do nosso grupo e trocarmos impressões para ver depois do sentido como é que o nosso olhar e o vosso podem criar um espaço de encontro. Eu estou a ouvi-la. Boa tarde, creio que agora já estou audível para todos. Antes de mais, congratulo, portanto, a Ordem dos Advogados por esta belíssima iniciativa. Eu estive presente também, portanto, na primeira parte, digamos assim, deste seminário e realmente tem sido bastante profícuo.
A questão da violência doméstica, portanto, é uma área na qual eu tenho trabalhado há alguns anos esta parte, na qualidade de advogada como sou, e realmente creio que será unânime entre todos que nunca são demasiadas as iniciativas, nem, portanto, a ajuda que as vítimas da violência, portanto, necessitam. No entanto, há uma questão que se me coloca, talvez por deficiência minha da percepção, e que se compagina desta forma. A violência doméstica, portanto, na perspectiva de vermos a pessoa do agressor, eu pessoalmente, leiga como sou na área da medicina e da psiquiatria e da psicologia, e passo, portanto, peço desculpa da minha modéstia, eu entendo-a como uma patologia, como uma doença. A Vossa Excelência, portanto, esclarecer-me-á se essa minha percepção está correta. Mas a minha questão não é essa, tão somente. A minha questão prende-se com a percepção que creio ter, portanto, dos casos que tenho advogado, na falta ou de conhecimento ou de sensibilidade ou de ambas dos nossos tribunais, ao aplicarem ao agressor a devida penalização no quadro legislativo que temos, mas, por outro lado, e dada também a minha leitura de uma patologia, portanto, que o agressor sofre, da necessidade de haver, paralelamente, a sujeição também a um mecanismo que o possa vir a reabilitar. E, assim sendo, se têm conhecimento da existência desses mecanismos, portanto, ao longo do país, dado que eu não sou, infelizmente, de Coimbra, portanto, nem de Lisboa, mas, portanto, no nível da margem sul, se já haverá organismos que também possam exercer nessa vertente, numa perspectiva de ressocialização, tornar esse agressor um indivíduo mais saudável, completamente saudável para a sociedade e para a relação familiar, que é aquilo que está essencialmente em causa. Eram estas questões que eu gostaria de ver esclarecidas e muito obrigado. Posso dizer alguma coisa, porque a senhora coloca questões que têm a ver um pouco com tudo o que aqui foi dito por todos. A pergunta que faz sobre a questão da patologia, eu posso dizer que sim, estou de acordo consigo, é uma patologia. Entre outras coisas, é uma patologia da relação. Porque o que estamos a falar são de aspectos comportamentais da relação, de aspectos da pragmática da comunicação. Agora o que é que suporta, digamos, a compreensão, digamos, desta problemática. O Dr. Mário Cordeiro falou, digamos, de um conjunto de coisas que fazem parte, digamos, dos nossos arquétipos e que ajudam, digamos, a compreender. E é óbvio, quer dizer, compreender o que está por trás disto falamos de um fenómeno complexo, do biológico ao relacional, quer dizer, neste meio há imensas coisas que nos podem ajudar a compreender. E é óbvio que, olhando em termos de modelo ecológico, nós vamos encontrar fatores que merecem alguma atenção, porque depois é em função dessa leitura que podemos encontrar a intervenção. Podemos encontrar em termos do individual, podemos encontrar um indivíduo deprimido. Alguns destes homens aparecem, muitas vezes estão só nas urgências com uma depressão, na sequência de uma tentativa de suicídio. Estamos a falar de pessoas, não descrevendo um estereótipo, que têm dificuldades em lidar com a irritabilidade, com a impossibilidade, com baixo limiar à frustração, não é? Com o controle da raiva, quer dizer, com tudo isto e em determinado tipo de contextos, estas pessoas acabam por deprimir e muitas vezes surge o suicídio e aparecem num contexto de urgência. Pode não ser daí, pode ser a agressão a um filho que pode explotar, digamos, todo o processo. O fundamental é ter a ideia, digamos, em termos do individual, o que é problema em relação à questão da violência, em termos do familiar, o que é problema em relação à questão digamos, da violência, em termos do comunitário, o que é problema em relação à compreensão do problema. Porque eu tenho de fazer um levantamento das necessidades que comporta o problema. Porque se eu psiquiatrizar, eu não resolvo nada. Quer dizer, se eu só tiver uma visão social, eu também não resolvo nada. Se eu tiver só uma questão, digamos, biológica, eu também não resolvo nada. Se olhar só no aspecto judicial coativo, eu também não resolvo nada. Porque, quer dizer, fazendo este mapeamento de necessidades, eu posso enquadrar e tenho que olhar para o todo e tenho que negociar com o todo. Só dizer como nota um aspecto interessante em relação ao encaminhamento dos tribunais dos agressores e em relação à questão que falei aqui do mapa de rede. É interessante estes homens, por vezes, uma das coisas que eu tenho lido como positivo, que eles leem como positivo, é o facto de nós virmos a chamar, em contextos que, no caso a caso, nós delimitamos, porque estamos a falar das fronteiras que são necessárias para manter a contenção da violência, vir o resto da família.
Isto socialmente tem impacto, porque socialmente é assim, ele foi, mas toda a família foi, portanto deve ser um problema de todos. Isto atenua por vezes muitas das resistências que têm no ir, digamos, à procura dos serviços. Só esta notinha. Pois isto é um projeto tudo articulado. E eu, falando na questão que pôs, e que a questão que se coloca muitas vezes, estas mulheres que estão nessas casas, portanto, já se sentem protegidas e não querem pôr fim à relação. E elas não querem pôr fim à relação porquê? Porque não acham certamente que as coisas estão bem. Porque não confiam nas instâncias de controle. Ou seja, porque apresentando uma queixa-crime, a queixa vai para o tribunal e aquela situação e aquele crime de violência é tratado nos tribunais como um crime de furto, como um crime de burla, como um crime de qualquer coisa. Portanto, as especificidades desta criminalidade podem não ser e se calhar não serão muitas vezes tratadas. Se o judicial tiver respostas adequadas, e é o que acontece às vezes, em que as mulheres, para além do exercício do direito de queixa, não é? Que é muito grave, se realmente for dada informação às vítimas de que aquele agressor, e dizer-lhes que aquilo é o princípio do perpetrar da violência, não é? Portanto, a impunidade vai gerar mais violência. Se aquele agressor que praticou um ato violento, se esta mulher primeiro estiver capacitada de que aquilo é um ato violento, que ela não pode admitir que ela é uma vítima com direitos. E, portanto, isto é um ponto assente. Algo tem que ser feito. Apresenta uma queixa. E o tribunal souber dar a resposta adequada a isto, que é intervir sobre o agressor, de forma a que ele adote um comportamento adequado e reconheça interiormente que aquela atuação que ele tem não pode ser, eu penso que aqui o tribunal está a exercer a sua função, através de uma suspensão provisória do processo, que o objetivo é este. No fundo, as mulheres o que é que querem? E a maior parte das vezes elas não querem que os seus agressores sejam condenados, que inclusive seja deduzida uma acusação contra eles. O que elas querem é, se já estão separadas, que realmente o agressor não as persiga, enfim, que as coisas corram dentro da normalidade. Se estão ainda dentro da relação, que realmente ele adote posturas adequadas. E, portanto, esta interligação entre a justiça e a saúde é um pouco isso, não é? Que este indivíduo também seja tratado, porque isto às vezes é cultural, que seja tratado e, portanto, as queixas que vêm logo a primeira vez, e tem que haver um sistema de detecção das queixas, muitas, portanto, é mais fácil interromper aquele ciclo antes dela se instalar. O indivíduo é alertado, entra no judicial e, portanto, isto ainda causa assim alguma coisa e, portanto, fica alertado, fez isto, mas se fizer pior, isto, pelo menos que em termos de prevenção, eu penso que facilita. Agora, essas mulheres que estão aí, estão ali e quando voltarem para a relação, obviamente que tudo vai continuar na mesma porque não se protegeu a vítima, porque não se interviu com o agressor. Não houve intervenção portanto, tem que se arranjar, temos que, nos tribunais, tratar estes assuntos de maneira diferente, não estarmos a resolver processos, mas estarmos a resolver casos e para dar confiança realmente às vítimas que numa situação de necessidade elas terão a resposta adequada e uma intervenção como deve ser. Mas isso é difícil. Relativamente aos casos de violência doméstica que chegam aos tribunais e da minha experiência pessoal, o que eu procuro fazer sempre é ouvir o arguido de forma exaustiva e também a vítima de forma exaustiva. Quando elas falam, muitas vezes recusam-se a falar exatamente por causa daquelas razões que eu também já referi quando falei. Mas procuro ouvir estas pessoas fora da presença um do outro, como parece melhor, para evitar constrangimentos e intimidação, para tentar perceber o contexto da violência, o tipo de violência e, de alguma forma, a origem. Obviamente eu não tenho formação médica também, como a doutora disse, mas estas coisas vão-se aprendendo também de própria experiência. E muitas vezes, conseguindo perceber, muitos casos de violência referem-se a maridos alcoólicos. Quando não bebem, são ótimos maridos até, enfim, que se culpabilizam por isso, apercebem da violência que causam na mulher quando estão embriagados. Quando estão embriagados são autênticos, enfim, feras. Batem nos filhos, batem na mulher, partem a casa, põem-nas fora.
Enfim, e portanto, nesses casos, muitas vezes a solução passa por uma sentença condenatória com a suspensão da pena sujeita a um tratamento de alcoolismo que quando se consegue que eles efetivamente percebam essa problemática e que têm a necessidade de pôr fim a esse ciclo através desse tratamento, resulta muito bem. Em outros casos, enfim, tenta-se e eles não interiorizam essa necessidade. Noutras situações, percebe-se que é da própria personalidade do arguido que tem, muitas vezes, a tal questão da violência que gera violência, já veio de uma família violenta, e nesses casos, geralmente, submeto como condição da suspensão da execução da pena a tratamento vocacionado exatamente para a violência. Porém, quando isto já estamos na fase do julgamento, há uma certa, enfim, já não estamos numa fase de consenso. Portanto, isto é uma pena que, por muito que se tente obter a concordância do arguido no sentido de ele perceber porque é que vai condenado naqueles termos, nem sempre se consegue obter o seu consenso. E, portanto, eu, inclusivamente, há pouco tempo tive um arguido que foi condenado até por situações muito graves numa pena de 3 anos e 6 meses de prisão, suspensa com a condição de se submeter a um tratamento para controlar os seus impulsos violentos, que os tem, e ele não cumpriu. Eu ouvi-o em declarações após o trânsito ter julgado a sentença, e ele disse-me, não faço, prendam-me, mas eu não faço. Estou preso 2 anos e depois saio, mas não faço o tratamento. Portanto, fazemos o que podemos com os meios que temos. Parece-me nesse aspecto é muito importante aquilo que a senhora doutora disse, na suspensão provisória do processo, portanto, na fase ainda do consenso, motivar o agressor a tratar-se aí, até porque, geralmente, quando é que o acordo, eles cumprem melhor. Quando é imposto por um juiz em fase de sentença, já é mais complicado. Portanto, nada. Muito boa tarde. O meu nome é José Domingos Pereira Gonçalves, sou advogado estagiário. Sou filho de um indivíduo violento, alcoólico. Eu próprio já estive quase no limiar do alcoolismo e as minhas questões são estas. Primeira, eu quando bebia, sei de certeza absoluta que nunca agredi ninguém, quer a mulher, quer a filha, quer outras mulheres com quem tive relações ao longo da minha vida. Enquanto que o meu pai agredia a mulher, agredia filhos, punha tudo na rua, quando estava alcoolizado. Quando não estava alcoolizado, nem sempre era grande pessoa. E a minha pergunta é esta: não será que algumas pessoas devem, para arranjarem a desculpa do alcoolismo, para o exercício da violência, o exercício, a tomada de atitudes que de outra maneira a sociedade provavelmente censuraria mais? Depois, outra questão, principalmente para a senhora doutora juiz e para a digna magistrada do Ministério Público. Não será que há excesso de garantismo para com os arguidos em casos de violência doméstica grave? É que o facto daquela mulher cuja história foi contada, depois no julgamento não querer que o parceiro fosse condenado e o tribunal ficar sem meios reativos para poder agir, não será que nós também, nós sociedade, nós Estado, nós não temos culpa de que estes indivíduos não sejam severamente punidos? Depois, em relação à questão das histórias infantis, para o Sr. Mário. Sr.
Não será que nós estamos a expulsar as nossas bruxinhas e os nossos lobos maus em troca de coisas que vão prejudicar, que vão traumatizar as nossas crianças, os nossos futuros homens e mulheres? Obrigado. Dar-lhe uma nota sobre a questão do alcoolismo. Quando falamos em alcoolismo, devemos falar em alcoolismos, porque o alcoolismo é, digamos, uma problemática que tem uma multicausalidade e por trás dele há uma multiplicidade de histórias, desde questões de personalidade, às questões do stress traumático, a questões culturais. O facto é que ele próprio depois enreda as pessoas num ciclo vicioso pela própria degradação que ele provoca. E, portanto, fundamentalmente, digamos, há que prevenir e procurar tratar o problema em si, digamos, o enquadramento em que ele acontece. Relativamente à questão mais específica que coloca, há estudos que dizem, sim, pessoas que possam beber para, digamos, se tornarem, digamos, poderem, digamos, ser violentos nos contextos da violência. Lembrar que o beber não quer dizer per si que as pessoas se tornem violentas. A própria história da pessoa, e digamos, há todo um conjunto de estratégias de lidar com a tensão. O alcoolismo nas pessoas que têm tendência a ser violentas, é óbvio que ele funciona como ele destrava as pessoas e, portanto, a partir dali tudo pode acontecer. Mas eu tive a oportunidade de ler estudos sobre este pormenor. E este pormenor é importante porque eu penso que isto, do ponto de vista, digamos, da responsabilidade do outro em relação ao ato, merece uma atenção muito especial. Não é? Porque isto quer dizer, e tem um significado do ponto de vista do que é que este ser humano, e agora pondo as coisas como o Dr. Mário Cordeiro põe, olha para a pessoa, porque estamos a falar de uma violência que se pode espalhar não só à questão da intimidade, mas como noutro tipo de contexto, se haver um aproveitamento, digamos, a partir do consumo. Relativamente àquele agressor que foi absolvido de todos os crimes, pois, de facto, concordo com o Sr. Doutor que, de facto, há determinados princípios garantísticos do processo penal e do direito penal que permitem algumas situações que de facto nos chocam. Por exemplo, o caso do arguido que confessa um homicídio particularmente violento e escabroso em sede de primeiro interrogatório judicial perante um juiz de instrução, chega ao julgamento, não há outra prova, cala-se e essas declarações não podem ser aproveitadas para efeitos de condenação. No caso que acabei de referir, pois a prova produz em audiência de julgamento, das duas uma, ou há elementos documentais que permitam inequivocamente concluir, ainda que apoiada em prova indireta, que o arguido cometeu aqueles factos, ou se a própria vítima não relata esses factos, a única coisa que nós podemos fazer é agir contra a vítima. No fundo, usar portanto, acusá-la da prática de um crime de falsas declarações por ter mentido em tribunal. Mas isso não nos faz com que possamos evitar que, efetivamente, aquele arguido que cometeu atos gravíssimos seja absolvido, porque não havia outra prova. Sim, os vizinhos ouviram gritos, ela tinha lesões, mas tudo mais... enfim, a vítima negando, o tribunal não tem condições para produzir uma sentença condenatória, como se calhar devia ter sido produzida. Bom, então, eu queria só dizer uma relação ainda também ao alcoolismo, que de facto, no fundo, essa função do álcool é uma função de droga, ou seja, uma fuga à realidade. Perante uma realidade indesejável, ou a gente se habitua a conviver com realidades indesejáveis e a adaptar-se e a arranjar os nossos fatores protetores, a nossa resiliência para sairmos o melhor que pudermos dessa fita, ou então, se queremos simplesmente abjurá-la ou fugirmos para a irrealidade, obviamente que procuramos substâncias que nos ajudem e que não ajudam a fugir para coisa nenhuma. O que nos fazem muitas vezes, como é o caso do álcool, é no fundo desinibir até, não só não aplaca a raiva, como pelo contrário desinibe os mecanismos anti-raiva e daí toda a violência inerente. Em relação às histórias,
elas realmente são contadas entre o ano e meio e os 6 anos, numa fase pré-simbólica da criança, e aí é bom que sejam contadas como deve ser, ou seja, que os lobos maus morram e as bruxas vão parar ao forno, e que as coisas sejam assim, que não se vá por um politicamente correto, porque aqui não se trata de dizer à criança que os lobos maus e bruxas, no fundo, que o mal que há dentro das pessoas existe, que isso elas sabem, o que há a dizer é que nós podemos vencê-lo, e isso é que é importante. Finalmente, também só mais uma coisa, que de facto, para quem está fora do sistema, enfim, judicial, que não é nem juiz, nem jurista, às vezes, obviamente, que há coisas complicadas, como, por exemplo, no caso de agressores de crianças, por exemplo, em que realmente quem tem de sair de casa, do seu ecossistema, da sua escola, de ir para o outro lado, são as vítimas, e são coisas que serão muito difíceis de resolver, mas que são complicadas. Mas termino dizendo que, no entanto, os sistemas não são perfeitos, as pessoas não são perfeitas, e que, em todo caso, mais vale um criminoso à solta do que um inocente na cadeia, pelo menos no meu ponto de vista.